Oi, oitavo ano, tudo bem com vocês? Tô gravando esse vídeo só pra exibir pra vocês o meu cochoado novo do Mario Bros. Brincadeira, galera, vamos lá. A gente vai entrar num tema que eu sei que vocês já viram um pouquinho sobre ele no ano passado, que é plantas. Então a aula de hoje ela é muito elementar, muito tranquila. A gente vai falar sobre o que compõe uma planta, então o que é considerado uma planta, e as principais classificações da planta. Eu sei que é um assunto que vocês já dominam, então eu quero que vocês me deem um feedback no final dessa aula, se já é algo que está muito, muito certo, muito assimilado por vocês, se vocês já entendem, ou se é alguma coisa, se é um tema que vocês ainda têm dúvida, tá? Para eu saber como conduzir as próximas aulas. Se vai ser um assunto que eu vou com mais rapidez ou se eu preciso trabalhar ele com mais detalhes. Tudo bem? Então eu aguardo um feedback de vocês, tanto nos comentários quanto nas atividades, tá bom? Bora lá para a aula de hoje que eu juro que tá super legal, tá bom? Olá, pessoinhas, tudo bem? Hoje a gente vai ver uma introdução às plantas, uma introdução aos vegetais. É um nível bem básico de botânica e eu quero saber de vocês como é que vocês se sentiram em relação a esse conteúdo no final da aula, tá bom? Sejam bem sinceros. Mas e aí? Você conhece todos os Pokémons dessa imagem? Quem acertar todos ganha um ponto positivo. Todos esses Pokémon são vegetais, ou seja, são plantas. Bom, vamos lá. Você já parou para pensar na importância das plantas para nós? Aliás, você já parou para pensar na importância das plantas para todos os seres vivos do planeta? Vamos ver alguns exemplos. As plantas elas servem de alimento direta ou indiretamente para todos os seres vivos, né? Isso significa que se você está comendo um bife, indiretamente você está comendo a planta que o boi comeu. Ou se você está comendo um chocolate, você está comendo indiretamente o fruto do cacau, né? Que é uma planta. Então, o chocolate é uma fruta? Fica aí o questionamento. As plantas também servem para a criação de medicamento. Então, seja na medicina normal ou na medicina natural, as plantas são matéria-prima de milhares de medicamentos, né? Desde os fabricados pela indústria até os feitos pelos indígenas ou pelas nossas avós, por exemplo, que fazem aquele chazinho de gengibre quando a gente está com dor de garganta. Também é um tipo de uso medicinal das plantas. As plantas elas são um elemento essencial de ecossistemas, né, e servem de abrigo para diversas espécies de animais. Para a gente elas fornecem a madeira, entre outras coisas, claro, né? Que é uma obra-prima extremamente valorizada, da qual a gente é muito dependente. Só você olhar ao redor na sua casa, você vai ver a quantidade de objetos de madeira que você tem. E por fim, as plantas regulam a temperatura do nosso planeta e também participam do ciclo da água. Né? Você já percebeu que quando você se abriga do sol na sombra de uma árvore, a temperatura desse local é consideravelmente menor quando comparado ao exposto no sol? Pois é, a gente devia estar plantando mais árvore por aí. Bom, a importância das plantas não para por aí, tá? Tem, enfim, inúmeras outras importâncias, mas a gente está falando aqui das principais. Voltando lá no tópico de alimento, as plantas numa cadeia alimentar são consideradas produtoras de alimento, né? Enquanto o restante dos seres é considerado consumidor. Isso quer dizer que a planta não consome alimento? Mais ou menos, tá? Isso quer dizer que a planta não depende de outro ser vivo para se alimentar, porque ela produz o próprio alimento. Observando aqui, a gente tem um exemplo de cadeia alimentar bem simples, só para a gente compreender o papel da planta nesse caso. Então, aqui ela é uma produtora, a cadeia alimentar sempre vai começar pela planta e tudo que vem depois é consumidor, tá? Então, essa barata se alimenta da planta, esse sapo se alimenta da barata. E aí, quando esse sapo se alimenta da barata, ele se alimenta da barata da planta. Isso é um tipo de alimentação indireta. Bom, continuando. O que define uma planta?
Bom, se você olhar no dicionário ou procurar no Wikipédia, você vai encontrar uma definição mais ou menos assim. Planta é um vasto conjunto de organismos ditos eucariontes, pluricelulares, sem motilidade, autotróficos fotossintéticos, contendo células que em geral incluem um ou mais cloroplastos, que são organelas especializadas na realização de fotossíntese. Que? Depois de ler, de ouvir essa definição, você consegue compreender as características das plantas? Se só com esse texto você entendeu, você já está num bom caminho. Mas se você não entendeu, calma, a gente vai entender cada um dos termos, tá? Sem pânico. Então a gente diz não, a ciência já provou, né, que as plantas são pluricelulares. Isso quer dizer que o corpo delas é composto por várias células. As bactérias, por exemplo, são unicelulares, né? As plantas são pluri de várias células. As plantas também são eucariontes. Isso quer dizer que o núcleo, que ela tem núcleo e que o material genético delas, o DNA, está protegido dentro do núcleo. Isso difere elas da bactéria, que é procarionte, né? E o DNA da bactéria ele não é protegido, ele não tem núcleo, enfim. Então elas são eucariontes, assim como nós, animais. As plantas são autotróficas fotossintetizantes. Auto quer dizer próprio, né? Faz sozinho. Autotrófico quer dizer que ela faz o próprio alimento. Fotossintetizante quer dizer que ela faz o próprio alimento através da sintetização da luz. Foto é luz, tá? Nós, animais, por exemplo, somos heterotróficos. Isso quer dizer, ou heterótrofos. Isso quer dizer que a gente não produz o próprio alimento, a gente precisa se alimentar de outro ser vivo. Enfim, as plantas também não têm motilidade, isso quer dizer que elas não se movem, que elas ficam paradinhas, não saem andando por aí. E elas têm cloroplastos. Cloroplastos é um tipo de organela que ela é especializada em fazer a fotossíntese. E ela está presente não só nas plantas, mas também em outros organismos que fazem fotossíntese, como algumas algas e alguns seres protistas. As primeiras formas de vida vegetais foram as algas, né, lá na Terra primitiva. E aqui no GIF a gente tem um exemplo de uma alga super famosinha, fotossintetizante, por isso que ela é verde, porque os cloroplastos são verdes, né? E, enfim, o nome dessa alga é Euglena. Ela é super famosinha no ramo aí. Algumas plantas aquáticas têm registros fósseis de 500 milhões de anos atrás. É tipo muito tempo, né? Donas do mundo, meu amor. Bom, para a gente finalizar, eu quero evidenciar aqui 2 pontos da morfologia básica da planta, para que a gente possa ver os pontos mais avançados depois. Então, aqui eu quero falar das folhas e dos estômatos. As folhas, elas são características das plantas, né? E elas permitem que a planta absorva a luz solar de diversos ângulos. Inclusive, você consegue perceber o movimento delas em direção à luz, tá? E aí, nessas folhas, na parte de baixo dessas folhas, você encontra essa estrutura chamada estômato. Tem vários, né? E esses estômatos, eles são os conjuntos de células que parece meio que uma boquinha que abre e fecha. Isso de acordo com o estado do ambiente, né? Então, se o dia está muito quente, esses estômatos se fecham, impedindo que a planta perca água. Aí eles ficam assim, com as boquinhas bem juntinhas. Tudo bem? Bom, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. E aí, qualquer dúvida, vocês coloquem nos comentários. E eu vou esperar o feedback de vocês para dar o andamento aí nesse conteúdo, tá bom? Qualquer dúvida, coloquem nos comentários e até a próxima aula. Tchau!